boa noite. Mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E é realmente com muita alegria que nós estamos entrando na tua casa, nesse horário, para poder levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a única mensagem que pode transformar radicalmente a vida de uma pessoa. Agora nós vamos para uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite. Este não falha com ninguém, é Jesus de Nazaré. Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e carinho me dá a certeza que eu nunca estive sozinho. Jesus, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Olá, nós estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Você que está acostumado a nos ouvir e nos ver todas as noites, você talvez esteja passando por algum problema muito grande, muito grave. E todos nós passamos por graves problemas na vida. Passamos por perdas irreparáveis. Passamos por crises
muito graves. Passamos por tragédias em nossas vidas que muitas vezes nos abalam e que nos deixam realmente sem chão. Então esse programa é para você hoje que talvez está passando por um problema. Você talvez que não esteja passando pode pensar, mas pastor, eu não estou passando. Mas querido, não é querer rogar praga, e muito pelo contrário, porque é um fato, todos nós passamos por problemas ao longo da nossa existência que nos abalam. Então pode ser que você não esteja passando hoje, mas você vai passar com certeza, porque todos nós passamos por um problema que talvez vai te desestabilizar. Então a mensagem de hoje é para você se preparar para esse momento de grande crise, um momento onde até a nossa fé às vezes é abalada. Eu quero fazer uma reflexão na palavra de Deus, no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, onde aqui fala sobre a história de Eliseu e uma viúva pobre, que também estava passando por grande problema. Vamos ler então a palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus, 2 Reis 4, 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobra. Essa mulher, com certeza, ela estava vivendo a sua pior tragédia. A sua perda era uma perda irreparável. Essa mulher tinha perdido seu marido. E na cultura judaica, a viúva, ou seja, aquela mulher que perdia seu marido, ela era olhada com muito desdém, era olhada muitas vezes como uma pessoa de segunda categoria e dependeria de repente de sua família, de seus parentes para poder ser sustentada. Ou seja, ela ia ser muito humilhada. E para piorar, o seu marido ainda tinha dívidas e agora os seus credores estavam querendo que essa mulher pagasse e ela não tinha dinheiro para pagar essas dívidas. E segundo a lei de Deus, ela teria que vender os seus filhos como escravos. Por 6 anos, os seus filhos teriam que permanecer escravos dos seus credores até que pagasse a dívida, e no 7º ano poderia ser restituído. Agora imagina só, ela já tinha perdido o marido e estava a ponto de perder seus filhos. Talvez você, mulher que me ouve, você vai compreender muito bem a dor dessa mãe na possibilidade de perder seus filhos, a dor dessa mulher por perder seu esposo, e pelo que nós observamos aqui, ela amava o seu esposo, e o seu esposo era um homem de Deus, um servo de Deus, e ela poderia muito bem fazer como que muitas pessoas fazem, se fechar num quarto
e entrar numa depressão profunda e começar a se queixar da vida e começar a se lamentar e começar a achar que tudo estava perdido. Muitas pessoas agem dessa forma, mas essa mulher, nós aprendemos muito com ela. E eu quero que você preste muita atenção como essa mulher, ela encontrou forças para resistir a esse dia mau e para poder vencer essa grande tragédia que lhe sobreveio. Essa mulher, em primeiro lugar, ela tinha um marido que temia o Senhor, ou seja, ela também tinha fé nesse Deus do seu marido. E essa mulher, ela não ficou em casa chorando, pranteando, se lamentando, mas ela foi e recorreu a alguém que realmente poderia ajudá-la. Talvez você esteja passando por um problema muito grave com teus filhos, com teu esposo, com a tua esposa, com alguém próximo que você ama, e você tenha recorrido a muitas pessoas, mas não tem conseguido respostas. Essa mulher foi até Eliseu, um profeta de Deus. Interessante que a palavra de Deus diz, o nome Eliseu significa Deus é Salvador. Ou seja, essa mulher, na verdade, não recorreu apenas a um homem de Deus, mas recorreu ao próprio Deus, porque Deus falava através de Eliseu. Querido, querida, você que me ouve já há tempo, eu tenho falado aqui muitas vezes, em algumas circunstâncias da nossa vida, não adianta nós termos muito dinheiro, não adianta nós termos muitos amigos, não adianta nós termos cultura, sabedoria, diplomas, nada disso vai adiantar. O que vai resolver é o poder sobrenatural de Deus. Porque a palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Quem pode intentar contra o braço forte do Senhor? Quando Deus age, Ele abre portas que ninguém pode abrir e fecha portas e ninguém pode fechar, porque Deus tem um controle de todas as coisas, mesmo quando muitas vezes nós achamos que Ele perdeu o controle. Ele nunca perde o controle. Então essa mulher procurou no lugar certo, ou seja, procurou a Deus. Talvez você já tenha procurado em muitos lugares. Talvez esses lugares que você tem procurado, as pessoas que você tem procurado, não têm dado respostas que você precisa. Mas Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre tem uma solução. Em segundo lugar, nós vemos que esses credores, podemos até comparar com o diabo, nosso adversário, e a Bíblia diz em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Eles estavam tentando levar os filhos dessa senhora como escravos. Ou seja, o diabo quer nos escravizar, mas Deus quer nos libertar. Assim como Deus usou a vida de Eliseu para trazer libertação para aquela mulher, hoje o Pai, Ele tem o maior prazer que o seu Filho, Jesus Cristo, possa nos libertar, pois Jesus significa Salvador. Então Ele quer nos salvar. Salvar de quê, pastor? Salvar de todos os nossos pecados, todos os nossos erros, salvar das nossas tristezas, salvar das nossas dívidas, salvar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele quer nos aproximar novamente de Deus. Então Ele, na verdade, é a ponte que nos leva a Deus. Ele que é o nosso libertador. Só Ele pode nos libertar. O que nós aprendemos com essa mulher? Que Deus usa as coisas pequenas, as coisas que são insignificantes, e faz um milagre através dessas coisas. O profeta perguntou para essa mulher: o que você tem em casa? Essa mulher respondeu: eu não tenho nada, mas eu tenho apenas um jarro com um pouquinho de azeite. O que é isso? Isso não dá para nada. O que nós aprendemos com isso? Que Deus usa, às vezes, as mínimas coisas que nós temos para produzir um milagre. Ou seja, talvez você diga que não tenha nada, mas eu garanto que você tem um pouco de fé. Essa fé não morreu em você. Essa esperança na resposta não morreu em você. Ou seja, Deus usa a tua pequena fé, a tua pequena esperança,
e nela faz um milagre de multiplicação até que a bênção te alcance. Ou seja, Deus usa as pequenas coisas mais insignificantes da vida para produzir um milagre. Assim Deus fez com Moisés. Moisés, quando Deus chamou, ele tinha apenas uma vara, um cajado de pastor. E Deus disse: Moisés, eu quero te usar. Pega essa vara. E ele pegou a vara, joga na terra e lançou na terra. E aquela vara se transformou numa serpente. E Moisés fugia daquela serpente. E aí diz: agora pega pelo rabo. E pegava pelo rabo e transformava-se novamente numa vara. Deus fez Moisés abrir o mar vermelho com aquela vara. Deus fez com que o povo hebreu ele vencesse os seus inimigos através da vara que representava a autoridade de Moisés. Deus também usou seu Filho Jesus Cristo. E com apenas alguns pães e alguns peixes, fez uma multiplicação e deu para alimentar milhares de pessoas. Eu não sei o que você tem. Talvez na sua cabeça, na sua mente, você não tenha nada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tem um controle de todas as coisas e usa aquilo que você tem, que talvez para você não seja nada, seja tão pequeno, mas Ele quer usar para transformar e para fazer um milagre na tua vida. Apenas creia, apenas confia. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas pobres para confundir as ricas. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, pois nosso Deus é o Deus do impossível. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus te abençoe. Esses seus cabelos brancos, bonito esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo, sua vida cheia de história e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências, contida nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida, seu sorriso franco, me anima seu conselho certo, me ensina
beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo, eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olá, mais uma vez nós estamos aqui com o programa Palavras de Fé. No bloco anterior nós estamos falando sobre essa mulher que estava em grande tragédia na vida dela, que sobreveio sobre a vida dela, um momento de dor, um momento de perda, e agora nós estamos falando como essa mulher conseguiu superar. E essa lição serve para nós hoje, principalmente hoje, que nós sofremos tanto e que muitas vezes não sabemos a quem recorrer, como recorrer, o que fazer. Essa mulher, então, nós estamos falando, primeiro, ela recorreu a Deus, ou seja, Deus pode todas as coisas. Segundo, Deus usou as pequenas coisas, ou seja, coisas que ela tinha em casa e que transformou essas coisas em solução para os seus problemas. Assim também Deus faz conosco, porque nosso Deus é o Deus do impossível. Em terceiro lugar, essa mulher obedeceu. Imagina só, talvez, o que tenha passado na mente dessa mulher. Vai e pega com seus vizinhos muitas vasilhas. Talvez ela pudesse pensar, mas esse profeta é louco, esse profeta pirou, esse profeta não sabe o que está falando. Mas ela obedeceu. E a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus diz que aquele que guarda os mandamentos do Senhor e as pratica, as bênçãos, elas correm atrás dessa pessoa, alcançam essas pessoas e permanecem. Então, obedecer é realmente um ato de fé. Essa mulher obedeceu, foi até os seus vizinhos, pegou muitos vasos e começou daí um grande milagre. Eu aprendo algo que eu quero compartilhar com vocês. A obediência gera um milagre. A obediência atrai a bênção de Deus. Se você quer ser abençoado, obedeça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Coloque em prática todos os ensinamentos de Deus. Você vai ter uma vida abençoada. Por quê? É o Senhor que está garantido, pastor? Não, não sou eu que garanto. É o próprio Deus na sua palavra. Lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, fala sobre isso. Lá no Salmo 1 também fala sobre isso, que diz que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, tudo que ele fizer vai dar certo, tudo que ele fizer vai prosperar. Então é o próprio Deus que garante, faz uma afirmação e com seu próprio nome garante o sucesso, a prosperidade em o nome de Jesus. O que eu aprendo também? Aqui diz, o profeta diz, vá, você e seus filhos, e tranque a porta. Tem milagres que nós precisamos ativá-lo, às vezes dentro da nossa casa, através da nossa fé, através da nossa família, buscando a Deus em unidade. A Bíblia diz, 1 perseguirá 1000, 2 perseguirão a 10.000. Há um poder na unidade. O Salmo 133 fala que a unidade atrai a bênção de Deus, atrai a vida de Deus. Ou seja, quando nós estamos unidos, não há nenhum inimigo que possa resistir à união, à unidade, quando as pessoas estão juntos. A Bíblia também diz
que quando 2 ou mais estiverem reunidos em o nome de Jesus, tudo que pedir, Deus vai ouvir, Deus vai atender. Então nós temos realmente uma certeza que Deus se manifesta na união do seu povo. E essa mulher foi, se trancou com seus filhos. Ela obedeceu ao profeta. E diz a palavra de Deus que o azeite foi se multiplicando e eles foram enchendo uma vasilha após outra vasilha. E quando as vasilhas ficavam cheias, elas deixavam de lado. Até que a mãe disse: meu filho, traga mais uma. E o filho disse: mãe, acabou o azeite. O que eu posso compreender dessa palavra? Que o nosso milagre depende da nossa fé. Ou seja, o tamanho da minha fé vai indicar o tamanho do meu milagre. Deus é uma fonte de vida, Deus é uma fonte de bênção, Deus é uma fonte de sobrenatural. Eu posso ir até Deus com um copinho d'água e pegar um pouco de água e saciar minha sede, como se Deus fosse uma fonte de água. Eu posso ir até Deus com um balde e de repente encher esse balde e ter água por um dia, 2 dias talvez. Eu posso ir com Deus com um caminhão-pipa, mas também eu posso pegar e ligar uma mangueira. Ou seja, sempre quando eu precisar, eu estou me alimentando, eu estou saciando a minha sede de Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte, querido. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais fé é gerada dentro do nosso coração. E quanto mais fé é gerada dentro do nosso coração, maior é o poder de Deus para alcançar as bênçãos que Deus prometeu para mim e para você. Ou seja, Deus, Ele tem uma grande mesa. Nessa mesa tem todas as bênçãos que nós precisamos. A única coisa que nós precisamos é nos levantar e irmos pela fé e nos apossarmos da bênção de Deus. Talvez você precisa agir. É isso que esteja faltando na tua vida. Falta uma atitude em relação ao teu problema. Falta você olhar frente a frente para o teu problema, para o teu inimigo, para aquilo que talvez para você seja um gigante, e dizer assim para essa situação: eu não tenho medo de ti, porque o Senhor é comigo. E se o Senhor é comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor é comigo, eu posso todas as coisas e eu vou vencer em nome de Jesus. Não importa se vai ser hoje, se é amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, eu vou vencer. Eu vou sair dessa situação, eu vou passar por cima desse problema que talvez agora, nesse momento, seja um monstro para mim, algo inalcançável, mas pela fé, eu determino em nome de Jesus que eu vou chegar no outro lado do túnel e eu vou louvar ao Senhor, e eu vou testemunhar o meu livramento, de testemunhar a minha vitória para muitas pessoas ouvirem. Essa mulher fez isso. Ela teve fé e a sua fé fez com que ela avançasse. Uma coisa interessante, queridos, que eu aprendo também, que a crise não faz as pessoas. A crise apenas revela o que a pessoa é. Numa crise nós podemos deitar e chorar, mas numa crise nós podemos pegar e nos levantar e ter uma atitude de fé e resolver o problema. A crise, os problemas, as adversidades da vida não é para nos fazer parar, mas é para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos ser pessoas melhores. A Bíblia diz: sede santo, pois o vosso Deus é santo. Sede perfeito, porque o vosso Deus é perfeito. Então, na verdade, as crises, as adversidades da vida nos empurram para mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais perto da solução do problema. O que eu aprendo também é que essa mulher, ela tinha apenas um pouco de óleo. Interessante. O que representa o óleo? O azeite. É o símbolo do Espírito Santo de Deus. Eles usavam esse azeite para três situações. A primeira, a situação que o azeite de melhor qualidade, que era o primeiro azeite amassado, o suco que saía da prensa
dessas azeitonas era usado para alimento, para iluminação e para unção ou perfume. Era o azeite mais caro. O segundo era usado para remédio. E o terceiro para sabão. Eu aprendo aqui que esse azeite, e o azeite representa o Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, ele nos faz nos alimentarmos da palavra de Deus. Ele nos dá luz e clareza para todas as coisas. E também coloca em nós o doce perfume de Cristo em nós. Em segundo lugar, esse azeite é também remédio para a nossa alma, para curar a nossa alma. Traz cura interior. Ele lava a nossa alma. E em terceiro lugar, esse sabão, ele serve para limpar, desinfetar. Ou seja, quando nós estamos cheios do poder de Deus, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, nós não nos incomodamos, não nos perturbamos por qualquer coisa, porque nós temos algo muito maior que está sobre nossa vida, que é a salvação. E isso não tem preço. Isso faz com que nós venhamos a prosseguir para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, olhando fixamente para Ele, Jesus Cristo de Nazaré. O que eu aprendo também em tudo isso? Que essa mulher, ela enfrentou essa crise e venceu, porque ela foi no lugar certo. Você precisa recorrer a Deus, ao Pai do céu, ao Deus eterno, ao Deus Criador dos céus e da terra. E nós vamos até o Pai através de Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós podemos chegar ao Pai através de Jesus. E podemos ainda contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8:28 diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então ele nos ajuda a colocar a nossa pauta, nossa petição da forma certa perante o Senhor. Nós temos 2 advogados, 2 intercessores, um aqui na terra é o Espírito Santo e o outro lá no céu é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então quando você vai até Deus com a ajuda do Espírito Santo, em o nome de Jesus, você vai alcançar a vitória, você vai alcançar a solução para o teu problema. O que eu aprendo aqui também, querido? Que a unção de Deus destrói todo o jugo, destrói toda a maldição, destrói toda a opressão, destrói todo o sofrimento. Quando Deus entra, Deus é luz. E a luz, quando entra num ambiente, numa peça, põe para correr todas as trevas, todas as escuridão. Querido, talvez você se sinta num quarto escuro, a tua alma está escura, parece que sobre você é uma nuvem preta, você não sente mais a alegria de viver, parece que a vida não tem mais sentido. Mas eu quero te dizer algo para você. A palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Podemos ser alegres, podemos ser felizes e podemos vencer com a ajuda de Deus. Você que nos ouve, você tem ouvido aqui já há muito tempo e tem visto que nós não pregamos religião, nós não pregamos igreja, nós pregamos a Jesus, porque Jesus e o reino de Deus precisa ser estabelecido na terra, assim como ele é estabelecido nos céus. Querido, eu quero que você realmente, depois de ouvir essa palavra, pense, reflita sobre os teus caminhos, reflita sobre o que você está fazendo, reflita onde você está procurando recursos, o que você está fazendo para mudar a tua situação. Só Deus pode mudar essa situação. Só Ele tem o poder de abrir porta e quando Ele abre a porta, ninguém fecha. Só Deus pode fechar uma porta e quando Ele fecha, ninguém abre. Mas o mais importante de tudo é que Ele tem o controle. Nunca perdeu, nunca perde e jamais perderá
o comando e o controle de todas as coisas. Mas uma coisa é certa, com Ele nós somos mais do que vencedores. Com Deus ao nosso lado, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Com Ele nós podemos vencer o maligno, vencer o diabo, vencer as tentações, vencer todo o mal sobre a nossa vida. Com Ele nós temos força para nos levantar e para vencermos, porque só em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu quero fazer uma oração para você, para que você que esteja realmente nessa situação de depressão, em uma situação que dá vontade de chutar o balde, mas nem força para chutar o balde tem. Eu quero dizer para você, há uma solução. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele pode todas as coisas, e não só pode, mas Ele tem interesse especial na tua vida, e Ele vai agir na tua vida, promovendo um milagre. Vamos fechar nossos olhos e vamos colocar a nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito totalmente voltado ao Senhor. Querido e amado Deus, Deus santo e majestoso, neste momento agora, te peço, Senhor, que Tu possa visitar essa pessoa que está, Senhor, em uma tristeza profunda, que os médicos, os psicólogos, os psicoterapeutas, os terapeutas não conseguem, Senhor, dar uma luz, não conseguem fazer com que essa pessoa reaja. Agora, Senhor, pelo poder do Teu nome, querido Espírito Santo de Deus, eu te peço neste momento agora, visita este lar, porque és Tu, Senhor, que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Visita esse lar e traz o remédio que essa pessoa precisa, traz o alimento que essa pessoa precisa, limpa e lava todas as suas feridas, traz a cura, traz a bênção, traz o milagre, traz a solução para o seu problema. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Por ser hoje um dia tão lindo e festivo, que todos se lembram do nome de mãe. Do meu coração surgiu frases bonitas, que alegre escrevi essa linda canção. Mamãe, eu te amo, você é a mãe mais linda do mundo que eu já pude ver. Teus sábios conselhos me trazem conforto nas horas difíceis deste meu viver. Amor mais que o teu, mamãe, é só o amor de Deus. Mas o amor de Deus, mamãe, se reflete no teu. Amor mais que o teu, mamãe, é só o amor de Deus. Mas o amor de Deus, mamãe, se reflete no teu. Quanto, mamãe, você sofre pra dar o conforto aos filhos teus. São muitas as noites que passa acordada, às vezes orando, falando com Deus. A sua esperança é vê-los formados, porém muitos deles não dão valor.
Só quando mamãe parte não volta mais, é que sentem falta desse grande amor. Amor mais que o teu, mamãe, é só o amor de Deus. Mas o amor de Deus, mamãe, se reflete no teu. Amor mais que o teu, mamãe, é só o amor de Deus. Mas o amor de Deus, mamãe, se reflete no teu. Mamãe está junto de ti, lhe faça feliz, ela ama você. Agindo correto, ela fica contente. Cometendo erros, mamãe vai sofrer. Do céu Deus está vendo o que tu tens feito. Mamãe foi por Deus colocada no lar. Ó Deus, abençoe todas as mães deste mundo, fazendo que os filhos que saibam amar. Amor mais que o teu, mamãe, é só o amor de Deus. Mas o amor de Deus, mamãe, se reflete no teu. Amor mais que o teu, mamãe, é só o amor de Deus. Mas o amor de Deus, mamãe, se reflete no teu.